Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexões para todos nós. Que Deus nos ilumine, que o nosso Mestre Jesus nos ampare nesse instante, iluminando a nossa mente, para melhor, por intermédio da espiritualidade superior, sejamos sensibilizados para o entendimento, a captação dessas mensagens e que estas possam iluminar a nossa mente, trazendo-nos condições de promover em nós mesmos as nossas libertações necessárias a nível de consciência, como assim nos sugere o Espírito de Emmanuel. Nós vamos estar fazendo algumas reflexões em torno da questão da fé religiosa como condição da fé inabalável, não é? Então, nós vamos juntos nesses momentos de reflexões importantes, questão da fé religiosa, né? Nós vamos entender então a fé religiosa como crença em dogmas das diferentes religiões, né? Primeiramente, nós vamos enxergar, por exemplo, um aspecto. Nós vamos encontrar o aspecto da fé que se caracteriza pela fé cega, aquela propriamente que impossibilita um raciocínio. Cega no sentido de não possibilitar questionamentos, de buscar o entendimento, o aprofundamento, os porquês deste preceito que se nos apresenta neste ou em aquele momento. Portanto, aceitar sem prévia avaliação, sem buscar a veracidade, sem realmente buscar o porquê, é uma fé cega. E a fé cega tem as suas consequências, né? Pelo fato de nada examinar, como nós estamos acabando de dizer. A fé cega tem essa característica, né? Nada examina, nada não nos permite, ou seja, a nossa postura nessa condição não nos dá a possibilidade íntima, consciencial, de examinar, de questionar, de avaliar. Aí então nós vamos nós vamos nos colocar em condições aonde nós vamos estar trilhando os caminhos perigosos, como nós vamos ver um pouco mais adiante desse raciocínio que nós estamos fazendo em torno da fé religiosa. Então, primeiramente, ela não nos permite, quando se trata da fé cega, não nos permite, então, a postura em si não nos permite examinar, né? Então, por não nos permitir examinar, esta fé cega não nos permitindo examinar, nós vamos ser sujeitos a aceitar sem verificação. O quê? O verdadeiro sentido, o verdadeiro lado, se é falso, se é verdadeiro. Não vamos poder encontrar e enxergar os prós e os contras, o certo e o errado. Não vamos usar a balança das buscas, aonde nós vamos estar buscando as assertivas, conclusões um pouco mais acertadas, né? Então, verdadeiro como falso, né? E vamos aceitar, como acabei de dizer, corremos o risco de 99% de aceitar mais o verdadeiro como falso, ou ao inverso, né? Então, também podemos, vamos assim dizer, chegar ao fanatismo. Por esse caminho, nós vamos estar trilhando um caminho que nos levará ao fanatismo. Por esse caminho, porque nós vamos estar cegos.
Nós vamos estar simplesmente, sem uma prévia análise, cegamente aceitando, sem nos prevenir da avaliação, do questionamento, da pesquisa, da busca consciencial, teórica ou também teóloga, no caso da fé religiosa, espiritualizando os nossos preceitos, né? Então, se nós não nos entregamos a essas precauções, nós vamos estar trilhando para um caminho de erros e de consequências muito prejudiciais espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, para cada um de nós, que é o caminho do fanatismo, né? E fanatismo nós sabemos o que é, não é? Fanatismo é esse desequilíbrio em estarmos acreditando piamente, sem medir as consequências e sem verificar, como nós dissemos, sem verificar os prós e os contras para cada um de nós espiritualmente. Cegamente aceitamos, né? Agora, por um outro lado, nós temos que avaliar a fé por outro aspecto, pelo aspecto raciocinado, né? Ou seja, pelo aspecto da fé raciocinada. Aí já vamos encontrar quesitos diferenciados e mais proveitosos para nós espiritualmente. E vamos ver por que mais proveitosos espiritualmente para cada um de nós, abordando, aliás, a fé como ela fundamentada no raciocínio lógico e coerente de tudo que nós apreendemos, né? Porque a fé raciocinada examina, ao contrário da fé cega, né? Primeiramente, examina tudo, certo? A fé raciocinada, ela apoia-se na razão e na lógica. A fé raciocinada faz todos nós, crentes, nós que acreditamos, faz então nós que acreditamos que somos os crentes por crer, por terem a certeza. Passamos então a ter a condição de burilar em nós a certeza em nossa consciência quanto àquilo que nós abraçamos. Ter ou não ter fé, depois de apresentar esses dois aspectos importantes para nós, da fé, a cega e a raciocinada, ter ou não ter fé. Eis o questionamento que nós fazemos agora, né? O que significa, então, ter fé? Vamos verificar a importância, a necessidade de se ter ou não ter fé. Vamos ver, primeiramente, ter fé, né? Se, porventura, buscamos a opção de ter fé, né? Desde que, assim, nós buscamos o entendimento, buscamos as melhorias, buscamos o progresso, porque se buscamos tudo isso, nós temos que ter fé, né? Então nós optamos por ter fé no momento, vamos assim dizer. Ter fé, vamos verificar como as suas causas. Quando se tem fé, quando se busca a fé, assertativamente falando, né? Nós vamos adquirir a intuição de vidas anteriores, espiritualistas que somos, espiritistas que somos. Nós vamos ter uma busca, nós vamos acreditar que estamos fundamentados numa fé e por isso acreditando intuitivamente, naturalmente, inatamente nós vamos ter essa intuição de vidas anteriores, para que a gente possa se posicionar
melhor no presente. No presente, melhor se estacionando, né? Também vamos ser favorecidos pela conquista anterior realizada. Vamos entender, nesse caso, que tudo que nós, no momento, no atual momento existencial que estamos tendo, o que estamos vivendo, o que estamos passando, o que estamos tendo como felicidade ou infelicidade, é um resultado de realizações, de escolhas que nós tivemos no passado. E quando também buscamos ter fé, nós vamos entender que todo esse processo culmina no que nós chamamos, no que a doutrina espírita chama de educação adquirida. Educação espiritual, não é? Educação adquirida no âmbito espiritual. Mas e quando não se tem o interesse em aquisições, como, por exemplo, a fé? Quando não se tem o interesse em ter fé? Quais são as causas de cada um de nós quando nos entregamos à indiferença em relação à fé, em relação a caminhar com fé, em relação a enfrentar, a viver com fé? Quais são as causas? Porque nós vimos anteriormente as causas de se ter fé, positivamente falando, né? Agora, ao contrário, quais são as causas quando se caminha, quando se trilha o caminho da vida com a escolha de se não ter fé? Não ter fé. Quais são as causas, né? Primeiramente, falta de progresso. A primeira consequência é a falta de progresso. Não vamos acreditar num progresso anterior e muito menos no momento atual que estamos. Não vamos acreditar que o progresso ocorreu e nem que irá ocorrer, porque eu não tenho fé, né? Se eu não tenho fé, eu não tenho esperança no futuro, no meu presente, nos meus objetivos. E se eu não tenho fé e nem esperança, naturalmente eu caminho a esmo, né? Caminho sem a certeza de nada. Eu caminho por caminhar, sem acreditar em nada. Então, por isso, é uma das causas da fé e, por conseguinte, dessa forma, não vamos estar exatamente progredindo, muito pelo contrário. Não vamos regredir, mas vamos estar estagnados, vamos estar estacionados espiritualmente, porque não vai acontecer progresso. Porque progredir é caminhar para frente, progredir é ir para frente, é fazer mudanças, é dar um passo a mais, apesar dos percalços naturais que nós enfrentamos. E para que a gente possa enfrentar os percalços e superá-los, naturalmente, só se vai superá-los, os problemas, as dificuldades, né? As expiações, as provações naturais equivalentes ao nosso planeta, né? De provas e expiações. Nós só vamos conseguir superar com a devida resignação, com devida colheita necessária, bem feita desses momentos. Só vamos conseguir se nós estivermos fé, apoiados nessa fé, nesse processo de construção da fé. Agora, quando não se tem o mínimo interesse, quando não se tem esse interesse em caminhar com fé, naturalmente o progresso não faz parte, né? Naturalmente nós vamos estar estacionados, estagnados espiritualmente. E assim nós vamos realmente entender que o temor, o medo de mudar hábitos vai existir. E até porque o desinteresse, né, em mudar hábitos vai ser enorme. Nós não vamos ter o interesse em acreditar, por exemplo, que eu posso estar mudando, que eu posso estar
promovendo transformações, eu posso estar conseguindo, de repente, vencer em mim, por exemplo, alguns vícios que nós às vezes temos. Eu não vou estar acreditando que eu possa melhorar, que a minha vida possa mudar para melhor, né? E muito menos fazendo com que aqueles velhos hábitos negativos deixem de me prejudicar, tanto para a minha pessoa, deixe de prejudicar a minha pessoa, deixe de prejudicar as pessoas também em minha volta, né? Aquele sentimento prejudicial, aquela postura, aquele hábito, aquelas atitudes prejudiciais deixem de existir, porque eu não tenho fé, eu não tenho esperança, eu não acredito que isso possa acontecer. Então não vai haver, mais uma vez, não vai haver progresso, não vai haver possibilidade, porque na verdade eu vou ter aí o temor de mudar esses hábitos, pelo fato de não acreditar, né? De não acreditar. Então eu vou estar, nesse caso, eu vou estar descansando-me no orgulho. E nós sabemos que o orgulho e o egoísmo é fonte de todas as misérias humanas, todas as misérias humanas. Sendo assim, eu vou estar me apoiando no orgulho, pelo fato de estar me apoiando, me fundamentando cada vez mais no orgulho e no egoísmo, eu vou estar me auto-prejudicando. E estando me auto-prejudicando, naturalmente eu vou estar deixando de me amar. Eu vou estar me fazendo indiferente ao amor que Deus, por diversos momentos, por diversas oportunidades, dispensa à minha pessoa como instrumento para que eu pudesse então utilizar e progredir. Tudo em nossa volta nos é dado pela criação, pelo Pai Criador, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, para que a gente possa usar essas ferramentas, por exemplo, as oportunidades, para evoluirmos, para crescermos, para sermos felizes, porque fomos criados para sermos felizes, para progredir, para evoluir. Não há outro objetivo pelo qual nós fomos criados. Não há outro sentido para nós. Este momento em que aqui nos encontramos, por exemplo, vinculado a um corpo físico momentaneamente, por algum tempo, ele serve justamente da oportunidade que Deus dá para cada um de nós, do enfrentamento necessário às nossas mazelas, o enfraquecimento, trabalhando para o enfraquecimento das nossas mazelas. Às vezes não vamos conseguir de imediato, vamos dizer assim, eliminar as mazelas, eliminar o orgulho total, mas vamos diminuindo a força. Esse é o nosso trabalho, por isso estamos vinculados a um processo reencarnatório, e indo e voltando quantas vezes forem necessárias. E este momento, enquanto encarnado, é primordial para que nós possamos trabalhar em nós essas mudanças, essas transformações, melhor dizendo, para que então o progresso se instale no âmbito espiritual de cada um de nós. Quando se caminha então sem fé, sem ter fé, sem acreditar, né, as causas, espiritualmente falando, é triste, muito grande para nós. Então, nós vamos entender também um outro aspecto da fé, vamos abordar um outro aspecto, né? Aí então, a fé, nós vamos entender que nós entendemos por adquiri-la, né? Vamos entender que nós decidimos adquirir a fé. Caso isso aconteça, né? Caso aconteça que nós escolhamos fazer com que a nossa caminhada esteja fundamentada nesse acreditar, nesta fé raciocinada, né? Como adquiri-la então? Como nós vamos adquirir essa fé? Essa fé, para que nós a tenhamos,
vamos assim perguntar para nós mesmos, basta que nós tenhamos, sejamos adeptos desta ou daquele segmento religioso, basta que nós estejamos frequentando os templos diversos, os núcleos diversos religiosos, periodicamente, constantemente, enfim, basta que nós tenhamos uma religião, né? Para adquirir a fé, basta só isso, né? É isso que nós vamos ver. Então, para adquirir a fé, como nós devemos fazer para adquirir? De que forma nós devemos buscar adquirir a fé, né? Então, vamos lembrar primeiramente que nós precisamos, a fé precisa ser buscada, né? Primeiramente buscada. Ela não vai cair do céu, ela não vai ser instalada por fatores desta ou daquela religião, que porventura nós naturalmente as tenhamos abraçado. Nós vamos precisar buscar a fé, por conseguinte, nós vamos ter que desenvolver a fé, né? Nós vamos ter então de cultivar a fé. Então, quando se fala em desenvolver, em cultivar, quando se fala em buscar, nós estamos falando em um processo de ação, né? Nós vamos ter que agir, nós vamos ter então de trabalhar. E quando se fala em trabalho, nós vamos lembrar do que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala, que justamente o trabalho, né, o progresso, aliás, o progresso é filho, né, do próprio trabalho. Quando se trabalha, se tem progresso. Ação, querendo, buscando a fé, entrando num processo, porque nós vamos ter que entrar num processo, quando se fala em buscar a fé, quando se fala em cultivar a fé, nós estamos falando em entrar num processo de construção da fé, para que possamos tê-la. E esse processo de construção da fé não se conclui apenas em uma existência. Nós vamos concluindo no intermédio das nossas diversas caminhadas, através das diversas experiências que nós vamos tendo nesse trabalho de busca, de aquisições e de construção, por exemplo, da fé. Assim como é também no processo de aquisição de outras virtudes que nós não temos, né? Naturalmente. Então também vamos entender que quando se decide buscar a fé, nós vamos concluir dizendo que é um processo de construção. Construção aonde? Construção íntima. É uma construção íntima, pessoal, intransferível, né? Então vamos entender, porque às vezes nós podemos estar enganados, né? Com a gente mesmo, né? Mas então é um processo onde se constrói. Esse processo é intransferível, individual, né? Por exemplo, os líderes religiosos, o nosso núcleo religioso, provavelmente dito, seja ele qual for, ele não vai construir em nós a fé. Ele não vai dar, vamos dizer assim, a fundamentação necessária. Não vai fazer por nós o que realmente somente eu, posso fazer por minha pessoa. No processo da construção da fé. Nesse processo de realmente acreditar, ter esperança. Por quê? Esse processo de construção da fé está preso àqueles quesitos que nós lembramos. Está preso em nós termos esperança, está preso em nós buscarmos, está preso em nós construirmos, e esse processo de construção é uma questão de busca de conhecimentos, de avaliações, é um resultado de avaliações diversas, de experiências vividas em diversas circunstâncias, inclusive nas circunstâncias provacionais, expiatórias, difíceis. Vamos aprendendo, vamos adquirindo condições de construção, ferramentas e instrumentos necessários, material necessário para a construção dessa fé, justamente através dos momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis
nos momentos em que nós vamos estar no enfrentamento das consequências das nossas próprias escolhas, nós vamos aí aprendendo, tomando novas decisões, e nesse processo o despertar para uma visão diferenciada do nosso caminhar aconteça. O despertar acontece quando nós assim entendamos as lições que nos vêm através das experiências dos momentos difíceis, né? Então, assim nós vamos crescendo. Vamos lembrando também que não há ninguém que não possa possuí-la. Ou seja, não tem esse negócio de dizer, só eu pelo fato de ter essa ou aquela religião é que posso possuir a fé. Só eu pelo fato de ter essa ou aquela posição de caminhar, né? Aquela condição X ou Y, é que posso conquistar, que posso ter a fé. Nada disso. Qualquer um de nós, qualquer pessoa, todos nós estamos habilitados e necessitados, digo ainda mais, necessitados, habilitados e necessitados para que possa adquirir a fé. A fé é para todos, é um instrumento necessário, indispensável para o nosso progresso espiritual. Não há como progredir sem nós desenvolvermos o processo de conquista, de construção da fé. A fé nos traz, como nós dissemos, nos faz escutar como condição também a esperança. Agora, qual seria a base de uma fé inabalável? Porque esse é o nosso grande objetivo, né? Estar chegando a um cume, a um ponto aonde nós tenhamos construído uma fé raciocinada, né? Inabalável, né? Inabalável, forte o bastante para não ser abalada nesta ou naquela circunstância que surgir em nossa vida. Como seria a base dessa fé inabalável, né? Para crer, então, eu preciso de quê, né? Eu preciso, vamos verificar, primeiramente, para crer, para acreditar, para ter a fé, essa fé inabalável, por exemplo, eu preciso acreditar, eu preciso ter inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Eu devo ter, graças ao meu raciocínio, uma visão clara, perfeita, daquilo em que se deve, em que eu acredito, em que eu me proponho a acreditar, através da inteligência perfeita, no sentido de raciocínio claro, no sentido de desejo e clara caminhada em prol de se ter essa fé robusta, essa fé inabalável, né? Então, quando se tem essa inteligência, esse interesse de buscar acreditar naquilo que crê, que é a característica da fé raciocinada, nós vamos ter aí, enxergar aí um dos requisitos para que a gente possa alcançar uma fé inabalável, né? Mas vamos também verificar uma afirmativa que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos faz. Vejamos a afirmativa que ele faz. Ele vem dizendo para nós que a fé inabalável só é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão, desenvolver uma capacidade de discernimento da nossa parte, passando sempre todas as situações, boas, difíceis, problemáticas, por mais escabrosas que sejam,
passando todas essas consequências desencadeadas por nós mesmos, vividas por nós, pelo crivo da razão. Quando assim nós fazemos, nós somos movidos por uma intenção. Nesse momento nós estamos sendo movidos por uma intenção. A intenção de fortalecer, de fazer da nossa fé uma fé, fazer do nosso acreditar, da nossa fé, uma fé cada vez mais robusta, como aqui nessa frase Kardec coloca para nós. Encarar a razão, encarando a razão, né? Em todas as épocas, em todas as situações da humanidade, de forma com uma visão ampla, com uma visão fundamentada num desejo, num esforço constante de buscas, de construção de uma fé cada vez mais robusta, cada vez mais inabalável. Queridos irmãos, ficamos por aqui com essa reflexão em torno da fé religiosa. Espero que tenha sido gratificante para todos nós, né? Para vocês que estão aqui participando desse momento. Que Deus, nosso Pai Criador, os envolva agora e sempre, levando aos lares de vocês, levando aí a todos os seus familiares, a vocês e aos seus familiares, o amparo por intermédio da espiritualidade amiga. Que os eflúvios de paz, amor e muita saúde os envolva nesse instante. Que Deus, enfim, nos fortaleça na nossa caminhada e na nossa busca, no nosso processo de construção desta fé inabalável, fazendo dela cada vez mais robusta e, com certeza, conseguindo aí o progresso, alcançar êxitos cada vez maiores rumo ao progresso espiritual de cada um de nós. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão. Que assim seja.